Muito bom dia a todos. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição de 165, 15ª legislatura, primeira sessão, respeito pelos bombeiros, nos termos do disposto número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício da Petição. Agradeço a presença do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e primeiro subscritor também desta petição, António Manuel Marcos Nunes, também do Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros, Carlos Jaime Santos, e também do Sr. Comandante do Quadro de Honra, Comandante do Quadro de Honra, aliás, está aqui repetido, Clemente Mitra, muito obrigado. Recordo que a nossa grelha de audição dita que terão 10 minutos para a vossa intervenção inicial, seguida do qual os grupos parlamentares presentes farão as questões ou as considerações que considerarem pertinentes, tendo precedência a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do PCP, enquanto Deputada Relatora. No fim do qual terão novamente 10 minutos para responderem às questões que considerarem pertinentes ou às considerações que entenderem oportunas. Damos por isso início a esta audição. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os senhores deputados e demais presentes e começaria por dar uma explicação porque é que a Liga dos Bombeiros Portugueses entendeu solicitar esta petição. Nós tivemos um congresso no dia 11 e 12 de março e os bombeiros sentiram que há um conjunto de situações de que têm alguma dependência daquilo que é a decisão política e que não estava ou não está ainda a ser devidamente acompanhado e decidido. E por isso os 4 pontos que foram solicitados, todos eles estão relacionados com aquilo que nós entendemos que é a sobrevivência do setor dos bombeiros em Portugal. Os aspectos, esses 4 aspectos que nós sublinhamos, e começando pelo primeiro, que tem a ver com a questão da aplicação do artigo 35 da Lei 32 de 2007, de 13 de agosto, porque esse artigo regula, ou deveria regular, por diploma próprio, as relações laborais entre os bombeiros voluntários de cariz profissional e as próprias associações humanitárias enquanto entidades detentoras dos corpos de bombeiros. E ao longo de todo este tempo tal não ocorreu, e é facto é que atualmente na região autónoma dos Açores já foi regulamentada essa situação. Não sabemos se este é o caminho que devemos seguir. Nós sabemos é que a primeira intervenção dos corpos de bombeiros, face àquilo que são as exigências dos cidadãos e das sociedades, hoje nos obriga a, nos corpos de bombeiros voluntários, ter equipas de bombeiros com um contrato de trabalho e esse contrato de trabalho não está regulamentado em lado nenhum, não há um acordo coletivo de trabalho. Há algumas associações que já têm acordos de empresa, outras não têm, e, portanto, há aqui uma falta de equidade entre todos aqueles que desempenham a mesma função de bombeiro, enquanto bombeiro voluntário, mas durante um período do dia como profissional. Por outro lado, dá algum tempo a esta parte, há cerca de 12 anos, que foi criada a questão das equipas de intervenção permanente, que são 50% subsidiadas pela Administração Central, através da ANPC, e 50% pelas autarquias. Aqui temos também outro problema, é que não é obrigatório que a autarquia aceite que essa equipa exista ou não. E há autarquias que aceitam, há autarquias que não aceitam. E cria-se também aqui outra dificuldade. Ou seja, nós estamos hoje perante um quadro que, do ponto de vista da regulação laboral dos nossos bombeiros, não está suficientemente claro, não há uma tabela salarial única para todos eles. Cada associação, de acordo com as suas possibilidades e até com os apoios que recebe, quer do Estado e em particular das autarquias, e há algumas autarquias que fazem apoios substanciais, e eu vou dar 2 exemplos, mas podia dar outros. O
caso, por exemplo, aqui à volta de Lisboa, não podemos comparar nem Oures e Vila Franca de Xira, ou Cascais e Oeiras com algumas autarquias da margem sul ou do oeste aqui do território. E, portanto, estas situações são muito complexas do ponto de vista até da credibilidade que nós conseguimos aportar aos nossos bombeiros com essa atividade. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos é que esse artigo 35 fosse regulamentado ao final destes anos todos e que, de uma vez por todas, se clarificasse que as equipas de intervenção permanente, quando é que são feitas, como é que são feitas e também não é muito admissível, e acho que para todos nós devemos considerar isso como um caso a estudar, que é os bombeiros que há 12 anos que estão nessas equipas têm o mesmo índice remuneratório. E, portanto, não nos parece que todos nós que gostamos na nossa vida profissional de ter uma evolução de uma carreira e, pelo menos, de um estatuto remuneratório, isso não acontece e os bombeiros que estão nas equipas de intervenção permanente, quando chegarem aos 55 anos ou aos 50 anos e não conseguirem cumprir as provas físicas, vão ser retirados sem nenhuma garantia de que se mantenham quer a remuneração, quer que seja, até podem eventualmente vir a ser dispensados por extinção do posto de trabalho e, portanto, estão numa situação de elevadíssima precariedade, ao qual nós já fizemos sentir isso aos vários grupos parlamentares e, portanto, não é nenhuma novidade. Quanto à questão do segundo ponto, tem a ver com também uma legislação em 2019, que tem a ver com o artigo 29 do Decreto-Lei 45 de 2019, que é a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que a determinada altura diz no seu artigo 29, e vou ler, as receitas e despesas de suporte à atividade dos bombeiros no âmbito da proteção e socorro às populações constam de orçamento autonomizado, constituído pela respectiva discriminação e consignação no orçamento da autoridade. Nunca foi cumprido isto desde 2019. Nós várias vezes temos falado com a Direção Nacional de Bombeiros e a resposta foi sempre que não há condições para o fazer. Nós ficamos admirados que tal ocorra, porque, como os senhores deputados bem conhecimento têm, desde 1997, que houve 79, peço desculpa, desde a Lei 10/79, que a Assembleia da República, e bem, fez com que houvesse uma taxa que quem tem seguros tem que pagar essa taxa, e nessa altura está escrito nessa lei, que depois teve várias incorporações, de que era consignada ao apoio aos bombeiros. E, portanto, todos os anos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem cerca de 35 milhões de euros proveniente dessas taxas, que estão hoje no orçamento da autoridade, e depois cerca de 15 milhões nos Jogos da Santa Casa. Portanto, cerca de 60 milhões que até 2000 eram aplicados diretamente aos bombeiros. Depois de 2000, com o desaparecimento do Serviço Nacional de Bombeiros, deixou de ser feito e isso tem, de facto, prejudicado aquilo que é o financiamento das associações humanitárias. Por muito esforço que possa ter sido feito ao longo do tempo pela Assembleia da República nos vários orçamentos de Estado, é manifestamente insuficiente, não é suficiente para a manutenção das estruturas, eu diria que administrativas de funcionamento das associações humanitárias. O terceiro ponto seria a questão do Comando Nacional Operacional de Bombeiros, que nós entendemos, e isto é muito fácil, e se resume, que entendemos que a Proteção Civil capturou os nossos bombeiros e os bombeiros entendem que os bombeiros devem ser comandados por bombeiros, devem ter a sua autonomia operacional e tática. Não discutimos se ela deve ser dependente da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, não é isso que está aqui em causa, mas, acima de tudo, que os bombeiros sejam comandados por bombeiros e não por uma entidade que é uma entidade coordenadora de todos os agentes de proteção civil e não só dos bombeiros, criando com isso, muitas das vezes, uma situação, se me permitem, com alguma crítica, de que um dos aspectos fundamentais da proteção civil
é criar resiliência às nossas populações e a preocupação, muitas das vezes, é comandar operações e não tanto o resto. E depois, por fim, as associações humanitárias têm mais de 150 anos e, portanto, se nós não olharmos para elas de forma diferente, se não olharmos para o associativismo de forma diferente e se nós não conseguirmos encontrar mecanismos de apoio às associações e ao associativismo, bem como aos bombeiros voluntários, a curto e médio prazo vão desaparecer. E ao desaparecer, e nós temos vindo a falar muito sobre isto, se transformarmos os nossos bombeiros voluntários em bombeiros profissionais e totalmente profissionais, e só profissionais, o Estado poderá correr o risco de ter que ter uma verba de cerca de 2,5 mil milhões de euros para ter um corpo nacional de bombeiros. A situação é fácil, uma esquadra, um posto da GNR precisa de 3 elementos para funcionar numa hora. Numa hora, um posto dos bombeiros precisa de 12. Portanto, o orçamento da Guarda Nacional Republicana são 1.000 milhões de euros. Se multiplicarmos por 3, dá 3 mil milhões. Mesmo que haja reduções, nunca daremos longe dos 2,5 mil milhões. E isso preocupa-nos, porque achamos que o voluntariado é um bem imaterial que não deve ser perdido, que deve ser apoiado, valorizado. Para isso precisamos, naturalmente, que haja, por parte da Assembleia da República, a legislação de enquadramento e de apoio aos nossos bombeiros. Muito obrigado pela sua intervenção inicial e também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Muito obrigado. Esta documentação será distribuída a todos os grupos parlamentares no final desta audição. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira, do Partido Comunista Português, que também, como deputada relatora, tem até 6 minutos para a sua intervenção. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente e toda a delegação da Liga de Bombeiros Portugueses. Agradecer, em primeiro lugar, o exercício do direito de petição enquanto forma de aqui fazer chegar as preocupações que mais se sentem neste setor e, sobretudo, por apontarem aqui algumas questões que, a nosso ver, têm que ter uma resolução a breve trecho. Colocam também uma questão, digamos assim, que a nós nos é cara, que tem a ver com a situação laboral dos bombeiros e, portanto, a necessidade de um quadro necessariamente que lhes seja favorável e que também dê alguma segurança e trabalho para a estabilidade e uma valorização destes profissionais que nos parece, destes profissionais e não só, que nos parece absolutamente fundamental. Colocam aqui um conjunto de propostas numa perspectiva de que o Estado delega, ou em grande parte, se nós tivermos em conta que 95% das operações de socorro e emergência são levadas a cabo pelos bombeiros, delega de certa forma, ou confia que irão estar bombeiros lá para acudir, não é? Mas depois, do ponto de vista da transferência que faz de verbas para tal, aí já se responsabiliza um bom bocado e, portanto, confia que se arranjem formas de financiar, nomeadamente através das autarquias, mas não só, e por isso é que também vemos muitas vezes bombeiros a fazer peditórios, a fazer iniciativas para procurar ter financiamento. E nessa medida, nós, e agora despindo um pouco a veste de relatora, dizer que temos procurado atuar em vários aspectos, nomeadamente na questão de, por um lado, incentivos e apoios, quer através do Estatuto Social do Bombeiro, quer através de garantias sociais, quer através do financiamento, eliminando injustiças, adequando o financiamento às necessidades. O orçamento para 32, nós achamos que 52 seria um mínimo para as necessidades. Enfim, há um conjunto de propostas que temos feito exatamente a ir no sentido dos pontos 2, 3 e 4 que aqui colocam. E era precisamente sobre o ponto 3 que gostaria também, aliás, começando pelo ponto 1, que é sempre melhor começar pelo início,
que diferenças do ponto de vista, digamos assim, do serviço público que é prestado, poderia também contribuir esta valorização, digamos assim, do regime laboral, ou a definição do regime laboral no pessoal que está integrado nestas associações. Em segundo lugar, perguntar também, do ponto de vista do Comando Nacional Operacional de Bombeiros, e agora assim no número 3, operacionalmente isto faz diferença. E eu pedia que pudessem desenvolver, porque nós também aqui procurámos defender isso mesmo, procurassem desenvolver de que forma é que isto depois na prática tem impacto e é de nosso interesse coletivo considerar esta proposta e garantir um comando ao único agente de proteção civil que não o tem. Em terceiro lugar, aliás, nós temos visto com preocupação em várias áreas. A proteção civil talvez, digamos assim, seja mais paulatino, mas em várias áreas a transferência para as autarquias locais. Sendo que as autarquias locais têm grandes discrepâncias e grandes assimetrias, quer de dimensão, quer de capacidade, forçosamente. E, por um lado, existe, digamos assim, uma penalização para aquelas autarquias que têm sapadores e, portanto, os bombeiros das associações humanitárias são, por essa via, prejudicados no financiamento. Mas, por outro lado, também estas, digamos assim, autarquias com menos capacidade económica vêem-se a braços com uma necessidade que é reconhecida pelas populações de financiamento. E se não deveria haver aqui também um reforço significativo neste âmbito para que, digamos assim, não passem sempre as competências e o envelope financeiro fique sempre esquecido para trás. Porque isso nos parece que é um ponto também que atinge não só a proteção civil, mas atinge todas as áreas. Estamos a ver agora isso com a educação, enfim, com um conjunto significativo de aspectos. Portanto, eram estas algumas das questões que pedíamos que pudessem desenvolver. E se também, digamos assim, se tiverem tempo, a questão aqui é muitas vezes o tempo, pudessem também desenvolver outros aspectos da condição dos bombeiros e das dificuldades do dia-a-dia, que muitas vezes aqui não são referidas, mas que têm a ver também com o facto de haver infraestruturas e equipamento com um custo gigantesco e que muitas vezes são adquiridas com grande esforço, mas que depois precisam de uma manutenção e que essa manutenção também não pode depender só das associações humanitárias, porque isso, quando já estão a braços com tantas dificuldades, seria absolutamente incomportável. Uma vez mais, agradecer da parte do PCP de manifestar a nossa disponibilidade para continuar a trabalhar em prol dos bombeiros e dizer-vos que é sempre salutar e importante que aqui se traga e que aqui se explique concretamente as consequências práticas, muitas vezes, de algumas votações que se fazem na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Liga e, obviamente, todos os bombeiros na representação que a Liga tem aqui hoje e, como é óbvio, dar-vos nota de que entendemos que o desenvolvimento de petições é sempre muito importante para estimular o diálogo e, obviamente, fazer com que a Assembleia da República também ela venha a ter conhecimento mais profundo dos posicionamentos das diversas entidades e, no caso, a Liga. Indo ao tema, é subejamente constatado que há muito atraso na regulamentação do artigo que referem relativamente a esta lei e que, efetivamente, tem que ser regulamentado. Enfim, uma legislatura que está em reta final é um pouco estranho, mas, de qualquer das maneiras, é evidente que há essa necessidade e ela é premente. E no nosso entendimento,
parece-me que este deve ser um processo que deve ser associado à revisão das carreiras dos bombeiros voluntários, com a participação intensa no debate com a Liga e com as próprias associações, por uma razão muito objetiva, é que é evidente que a fusão destas duas matérias tem impacto substancial nas associações e, por consequência, parece-nos isto. A pergunta que faço é se efetivamente é essa a vossa opinião, ou seja, de uma discussão paralela ou conjunta, melhor dizendo, destas duas perspectivas, e também era importante perceber o que é que querem ver refletido, porque já têm a experiência da regulamentação, de haver uma regulamentação, como aqui disseram, na região autónoma dos Açores, e era importante perceber o que é que querem ver refletido na regulamentação. Relativamente ao ponto 2, eu pedia uma explicação acrescida, porque não entendi completamente, até porque as despesas associadas às atividades dos bombeiros é suportada no orçamento, como sabem, da ANEPS, e essas despesas estão consignadas a diversos diplomas legais e também à diretiva financeira, relativamente à qual a Liga é sempre ouvida. E portanto, a Liga acaba por estar envolvida. Eu não percebo exatamente o que é que querem alcançar com este segundo ponto. Eu até pensei inicialmente que tinha a ver com o facto da Liga ser pouco ouvida, mas de facto não me parece que seja isso e gostaria que fosse dada nota um pouco mais profunda daquilo que foi dito. Sobre o ponto 3, o Comando Nacional Operacional de Bombeiros é uma pretensão da Liga. Eu pessoalmente considero e compreendo que a Liga queira ser reconhecida nos desafios que tem para frente e que pretende haver valorizado o papel dos bombeiros, isso é obviamente indiscutível. Sabe que esta discussão que ainda está a ser feita relativamente a esta vossa pretensão, eu tenho-me apercebido que assenta muito no facto desta organização operacional dos corpos de bombeiros suscitar dúvidas da compatibilidade da legislação que regula as dinâmicas dos corpos de bombeiros, a sua atividade operacional e depois o próprio sistema de proteção civil. Eu acho que é aqui que reside a dúvida. E eu agora fiquei com ela acrescida, quero-lhe confessar, e eu acho que nós, para chegarmos a bom porto, temos que pôr as cartas na mesa. Eu até selecionei aqui uma das muitas frases que ao longo do processo o Sr. Presidente referiu, era que a Liga dos Bombeiros Portugueses recusa, e estou a citar, que a criação de um Comando Nacional próprio ponha em causa o Comando Nacional Único previsto pela Lei de Bases de Proteção Civil, disse sempre isto, e hoje disse-nos aqui que os bombeiros devem ter autonomia operacional e tática. Aquilo que eu quero, e através de mim, que todos nós percebamos, é como é que compatibiliza isto que acabou de dizer aqui hoje, com o facto de não... tenho que terminar. O facto... tenho pena porque gostava de falar do terceiro ponto. E o facto de não beliscar o Sistema Operacional de Proteção Civil. Sr. Presidente, é só para dizer que relativamente ao ponto 4, que eu não tenho tempo e gostaria muito de explorar, nomeadamente referindo as verbas que sucessivamente têm vindo aumentadas nestes últimos anos, que é demasiado vago o ponto 4, e que deixa a ideia injusta, do meu ponto de vista, de que não tem havido a atenção às associações humanitárias de bombeiros, exatamente por esta falta de especificação do ponto 4, o que eu tenho que aqui dizer, não podendo explorar mais, que não corresponde à verdade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Euridice Pereira. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, toda a delegação e em voz todas as bombeiras e todos os bombeiros, enaltecer de facto o exercício do direito de petição, quando ele resulta daquilo que foi o vosso congresso e aquilo que os bombeiros apelaram, que mais uma vez fosse trazido
à Assembleia da República. Como o tempo é pouco, eu vou passar já às questões muito concretas e dizer que qualquer um destes 4 pontos me parece que se prendem de facto com aquela questão que já por inúmeras vezes, em diversas ocasiões e audições que tivemos, que são as questões estruturais que nós temos que analisar de uma vez por todas, repensar toda a proteção civil, repensar de facto toda a autonomia operacional, porque também, e financeira naturalmente, dos bombeiros, e quando o Sr. Presidente refere, porque precisamente o que está em causa é a sobrevivência dos bombeiros e quais são os caminhos a seguir. E isso importa naturalmente analisar toda a estrutura e toda a proteção civil. Relativamente aos 4 pontos que aqui são trazidos, naturalmente que nós tomamos boa nota de todos, nenhum de nós ignora o momento político que vivemos e todas estas situações, quer a regulação das relações laborais entre as associações humanitárias, as equipas de intervenção permanente, os índices remuneratórios, que é o primeiro aspecto que nos parece evidente que falta de facto essa regulamentação. O ponto 2, relativamente à Lei Orgânica da Autoridade Nacional e à questão da receita, que não está consignada da forma como foi aqui explicado. Eu gostaria também de um comentário no sentido de perceber até que ponto é que isso contribui para o subfinanciamento crónico, que é sempre um reparo também que nós temos sempre também retido daquilo que são as vossas intervenções. Relativamente ao ponto 13 e ao Comando Operacional Nacional de Bombeiros, naturalmente que percebemos a justiça da vossa intenção de que os bombeiros devem ser comandados por bombeiros, e aquilo que vos pergunto é, no terreno, quais são as dificuldades da ausência desse comando operacional, para que nós também possamos também perceber a ausência do mesmo, em que é que se traduz depois na operacionalização das vossas ações. E relativamente ao ponto 4, pois ele também é evidente, não é? As associações humanitárias têm mais de 150 anos, de facto temos que agir, não creio que esteja em causa o desaparecimento, mas nós temos que, não das associações humanitárias, como referiu, mas nós temos que de facto alterar para que não andarmos sempre constantemente com esta sensação que já aqui sempre foi referida, que os bombeiros andam sempre com a mão estendida, porque talvez se repensarmos melhor o sistema, as situações possam ser alteradas. Por fim, dizer que o grupo parlamentar do PSD tem acompanhado todas estas questões em inúmeros momentos, inclusivamente no último Orçamento de Estado voltámos a sinalizar um conjunto de situações que nos pareciam muito importantes, quer no reforço dos incentivos ao voluntariado, no sentido de estimular o recrutamento, quer tendo uma proposta muito concreta relativamente ao aumento dos custos dos combustíveis, por exemplo, que nós sabemos que tem um impacto financeiro muito significativo na gestão, digamos assim, na gestão corrente das vossas situações, a atribuição da pensão de preço-sangue também para os profissionais e, por fim, a equiparação da idade e acesso à reforma dos bombeiros do quadro das associações dos corpos de bombeiros. O que eu quero dizer com isto é que todas estas propostas foram rejeitadas. É evidente que são situações, nem todas as situações dos bombeiros são situações de natureza orçamental, elas tiveram essa discussão em sede própria e, portanto, para finalizar, dizer que todas estas questões que aqui são trazidas e das quais tomamos muito boa nota, têm que nos levar também a uma reflexão sobre aquilo que nós pretendemos e que o país pretende para os bombeiros e, por isso, dentro daquilo que seja possível, também responder às questões que coloquei. Muito obrigada. Sim. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Liga, dar apenas nota que o Grupo Parlamentar do Chega fez chegar que, não podendo estar presente em consequência das suas jornadas parlamentares, teria na sala um assessor parlamentar que depois daria naturalmente nota ao Grupo Parlamentar. Tem então a palavra para a segunda intervenção de resposta às questões colocadas ou às, enfim, análises que entendam fazer. O Sr. Presidente da Liga, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, eu vou tentar, porventura, não, ser com algumas respostas
abranger algumas questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e dizer desde o início que nós temos aqui um problema de base, que é o diagnóstico está feito. Todos nós, ao longo dos anos, o diagnóstico está feito. O que nós nos queixamos é da terapia. Isto é, penso que toda a gente já percebeu que há um conjunto de leis que a Assembleia fez, ou que o Governo, não interessa qual Governo, fizeram, mas que não cumprem. E, portanto, o que a Liga dos Bombeiros Portugueses e os Bombeiros de Portugal gostariam era que cumprissem. Portanto, se cumprirem, nós, naturalmente, estamos aqui disponíveis para discutir o cumprimento dessa legislação. Só gostaria de dizer que não são 95% das operações de socorro, são 97%. É só mais 2%, mas é só para... Segundo os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para nós, a questão, e nós já fizemos esta proposta também, apresentámos às várias entidades e ao Governo, a questão de uma estabilização de um conjunto de profissionais que se dedicam a tempo inteiro à profissão de bombeiro e não acumulativamente com outras, é essencial para a defesa dos nossos cidadãos. Não é por acaso que nas grandes cidades, há mais de 200 anos, em alguns casos, que há bombeiros profissionais. E, portanto, nós reconhecemos hoje que o voluntariado é fundamental para ocorrer a situações. Dou exemplo. Não é com profissionais que se coloca no incêndio em Cascais 500 bombeiros ao final de 1 hora, é com voluntários. E, portanto, nós temos que aproveitar essa capacidade sedentária que a sociedade foi capaz de ela própria gerar por insuficiência do Estado Central ou do Estado local e ter essa capacidade e não deixar morrer esta capacidade. Mas isso hoje não nos permite, perante um acidente ou um infarto do miocárdio aqui, que se toque a sirene de um quartel para alguém vir. Isso era há uns anos atrás. Hoje ninguém aceitava isso. Aliás, nós sabemos os protestos que temos feitos pelo aquilo que está a passar nas urgências, quando as nossas ambulâncias estão a andar 80 e 90 km e 2 horas para transportar um doente. Já o fizemos publicamente também. Portanto, esta questão de ter a primeira linha de atuação com profissionais que tenham uma carreira, que tenham uma valorização e que nós os conseguimos fixar. Qual é o nosso grande problema hoje? Não é que não reconheçamos que as EIPs foram fundamentais. Só que a rotatividade é grande. Isto é, se eu ganho 820 euros e não tenho perspectiva de carreira, 820 euros, já estou a ser generoso, e abro um supermercado na mesma terra, eu vou trabalhar para o supermercado. Porque, felizmente para Portugal, nós hoje temos quase em pleno emprego. É preciso não nos esquecermos disto. Nós temos uma taxa de desemprego bastante baixa. E, portanto, hoje é muito difícil fazer o recrutamento. E, portanto, a capacidade e a disponibilidade que há, se nós não remuneramos com uma carreira, se não remuneramos com uma tabela que nem sequer, em alguns casos, é a tabela da função pública, é abaixo da tabela da função pública, é o ordenado mínimo nacional, nós corremos o risco de, a curto prazo. Aliás, não é só os bombeiros. Veja-se o que é que se está a passar com a PSP. Portanto, há aqui um problema de valorização das carreiras. Nós nem sequer podemos falar de valorização das carreiras, porque elas nem existem. E, portanto, primeiro temos que dizer assim, uma associação humanitária que tem um corpo de bombeiros e que necessita de ter 10 pessoas, 15, 20 pessoas, para, durante os períodos do dia em que não pode ter voluntários, precisa de ter quanto é que nós estamos disponíveis para pagar. Se um bombeiro sapador começa em 1.020 euros, porque é que um bombeiro voluntário é o valor que a associação colocar, desde o ordenado mínimo nacional e depois uns melhores e piores, de acordo com a capacidade financeira, que muitas das vezes as autarquias estão a substituir ao Estado Central. Como é que isto se resolve? Nós já fizemos essa proposta, contrato de programa. Isto é,
clarinho, a Assembleia da República diz quanto é que o Estado da Administração Central tem que pagar, quanto é que a autarquia tem que pagar e quanto a associação humanitária, porque se é uma associação de direito privado, também tem que arranjar forma de contribuir para este bolo. E, portanto, nós defendemos essa negociação e, se calhar, temos que ter aqui algumas tardes a ver como é que conseguimos equilibrar entre aquilo que o Estado deve dar, através dos nossos impostos, aquilo que as autarquias locais devem dar por aquilo que é a responsabilidade dos seus presidentes de Câmara enquanto principais responsáveis pela proteção civil e ter os seus agentes de proteção civil para a defesa das suas populações, e quanto as associações humanitárias, com os seus sócios, com os seus beneméritos, com a sociedade civil, têm que aportar para esse contrato de programa. E só assim é que nós podemos ter segurança ao longo dos anos, não só para as carreiras, não só para o estatuto remuneratório, como também, naturalmente, para todas estas situações que nós aqui falámos do ponto de vista da relação da sobrevivência e de acabar com o subfinanciamento crónico das associações humanitárias. As dificuldades depois são muitas, porque o setor dos bombeiros talvez seja o único na área da segurança que não tem um plano de reequipamento a curto e médio prazo. As Forças Armadas têm, as Forças de Segurança têm, os bombeiros não têm. E o que é que nos diz sempre a Administração Central e muitas das vezes o local? Temos que aguardar pelos fundos comunitários. E tem sido, em alguns casos, os fundos comunitários ou a boa vontade das autarquias que têm levado ao reequipamento dos corpos de bombeiros. Mas nós hoje temos mais de 1.200 viaturas com mais de 35 anos no socorro. E segundo os dados do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, metade das viaturas têm mais de 25 anos. E, portanto, se todos nós sabemos isto, temos que encontrar soluções. A solução do reequipamento, o plano de reequipamento, não quer dizer que não seja feito com verbas dos fundos comunitários. Isso é o instrumento financeiro. O que nós estamos ainda no plano organizativo. O que é que os bombeiros precisam para prestar um socorro de qualidade à população? Porque os bombeiros existem, não são autofágicos. Os bombeiros existem para prestar um serviço ao cidadão. E são os cidadãos e a sociedade que muitas vezes criaram os seus corpos de bombeiros voluntários, numa altura em que, eventualmente, as rodovias, as ferrovias estavam muito deficitárias e que hoje até permitem que se transportar doentes a 80 km de distância, com 45 minutos, 1 hora de distância, que, noutros casos, demorariam muito mais tempo. Agora, não podemos permitir, como está a acontecer hoje, que doentes façam 120 ou 130 km para ser atendido por um médico. Isto é absolutamente inacreditável e já o dissemos publicamente. Portanto, sobre essa matéria, nós achamos que tem que haver um plano de reequipamento e um contrato de programa. Essas são as duas soluções. Como o tempo escasseia, falo do Comando Nacional. Nós, sobre isto, temos ideias muito claras. Todos os agentes de proteção civil, à exceção dos bombeiros, têm o seu comando próprio, que se integram dentro daquilo que são os planos de emergência, os centros de coordenação operacional e a direção política das operações de proteção civil. Porque todos nós sabemos que o sistema que está criado em Portugal, a direção de todas as operações não é técnica, é política. Porque os responsáveis pelas operações, em último caso, ou é o Presidente da Câmara, é eleito, ou o Governo, é eleito. Portanto, o que acontece é que a Proteção Civil é um Estado-Maior, é a componente técnica do sistema. E aquilo que nós achamos é que a Proteção Civil, da forma como foi construída ao longo dos tempos, desde 2000, porque até 2000, o que é que acontecia? Os bombeiros tinham um Serviço Nacional de Bombeiros, que estava no Ministério da Administração Interna. E havia um Serviço Nacional de Proteção Civil, que estava na presidência do Conselho de Ministros. Porque, de facto, a Proteção Civil é um órgão coordenador. E, portanto, o que é que nós dizemos? A Proteção Civil tem que continuar a comandar as operações do ponto de vista estratégico. Agora, não pode ser a Proteção Civil que, no dia 31 de dezembro de 2022,
publicaram um decreto-lei a dizer que um elemento da Proteção Civil, que pode até não ser bombeiro, vai ser o comandante operacional de socorro num acidente rodoviário. E isto nós não aceitamos. E é esta a nossa revolta. Portanto, o que é que nós queremos? Se querem criar uma Direção Nacional de Bombeiros fora da Proteção Civil, que o façam. É um problema de decisão política, não é nossa. Se é dentro da Proteção Civil, que ela seja autonomizada. Aliás, este artigo 29 vinha exatamente nesse sentido. Porque, na nossa opinião, isso só faz sentido tendo uma Direção Nacional de Bombeiros que era, dentro da Proteção Civil, uma estrutura com uma certa autonomia de relacionamento com os bombeiros. E, aliás, é através dela que se trata dos seguros, do cartão, das propinas, das creches que estão por pagar e das propinas que estão por pagar, e essa Direção Nacional de Bombeiros tem a sua autonomia como as outras direções. Não é por mero acaso que não é um diretor de serviços. E, portanto, não houve depois o acompanhamento dessa autonomização que havia até 2000 do orçamento dos bombeiros, que pode ser feito através dos seguros. Naturalmente, nós achamos que tem que ser por decisão da Assembleia, porque estava escrito e foi criada pela Assembleia nesse sentido, acrescida dos outros valores. Os bombeiros têm outros contratos, designadamente com a saúde, com o qual nós temos feito negociações, e eu quero aqui realçar, de excelentes resultados para ambas as partes, coisa que outros setores não fizeram, mas nós conseguimos fazer. E não foi por acaso que ainda ontem, reconhecemos isso no Sr. Secretário de Estado, Lacerda Salles, que de facto desbloqueou uma situação que há 12 anos estava parada. Portanto, não há aqui nenhuma crítica a ninguém. O que há uma crítica é ao sistema. O sistema não está a responder às necessidades dos bombeiros. Está insuficientemente e, assim, nós vamos continuar a sofrer isso e um dia destes a questão vai passar para a Assembleia da República quando houver associações humanitárias e há associações humanitárias que têm no banco. Mas há associações humanitárias que devem 800 mil euros a um banco. E, portanto, esta dificuldade nós temos que aplanar, porque temos todos, enquanto cidadãos, responsabilidades por isso. Peço desculpa de ter ultrapassado o tempo. Não há qualquer problema. Agradeço a presença do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, também do Sr. Vice-Presidente e também do Sr. Comandante do Quadro de Honra. Os documentos que foram entregues serão distribuídos a todos os grupos parlamentares. Depois desta audição, a Sra. Deputada fará chegar o relatório à Comissão e a discussão far-se-á em Comissão, considerando que o número de assinaturas final é de 5.484, a partir do qual se considera encerrado também o processo do ponto de vista da Assembleia da República, que, enfim, tentaremos ainda que seja nesta legislatura. Damos por isso concluída esta reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.